No Resposta Católica de hoje, gostaríamos de falar a respeito da integridade do sacramento da penitência, da confissão. O que é necessário para se confessar bem? Um aluno do site escreveu que, depois de 20 anos sem se confessar, procurou um sacerdote, fez a sua confissão integral, conforme é prescrito pela Igreja, colocando os pecados graves e as circunstâncias desses pecados graves. O sacerdote disse alguns conselhos, deu absolvição, mas não passou nenhuma penitência. E a pessoa pergunta se ela pode comungar mesmo assim. Bom, para que nós tenhamos o sacramento da penitência validamente administrado, basta que o padre tenha a faculdade realmente de absolver os pecados e a pessoa esteja arrependida. Esse é o mínimo, conforme nos diz o cânon 966 do Código de Direito Canônico. Para que a válida absolvição dos pecados, se requer que o ministro, além do poder de ordem, tenha a faculdade de exercer esse poder, em favor dos fiéis aos quais dá absolvição. Então, o padre ordenado recebe do bispo a permissão de ouvir as confissões. Dali para frente, as confissões são válidas, basta que você esteja arrependido. Se ele pronuncia a fórmula da absolvição, o perdão dos pecados foi dado. Mas está faltando alguma coisa. É necessário que no processo não haja somente a fórmula da absolvição. Para que nós administremos o sacramento da penitência na sua integridade, é necessário que a pessoa diga os seus pecados graves, com as circunstâncias que podem também agravá-lo, depois esteja arrependida dos seus pecados, e isso pode ser manifestado geralmente pelo ato de contrição, receba do sacerdote aquilo que nós chamamos de uma obra satisfatória, ou seja, uma penitência, e depois a absolvição. Essas 4 coisas para a integridade do sacramento. É claro que no momento de urgência, um padre pode tranquilamente, diante de uma pessoa caída no chão, num acidente, simplesmente pronunciar a fórmula da absolvição. Mas isso são exceções. O que nós temos geralmente é essa realidade. É necessário, número 1, manifestar os pecados graves. E isso está prescrito pelo próprio Código de Direito Canônico. O Código diz assim, que o fiel, número 1, deve estar disposto. É o cânon 987. Depois, o fiel tem a obrigação de confessar quanto à espécie e ao número todos os pecados graves, de que tiver consciência após diligente exame. Isso quer dizer que o fiel precisa falar dos pecados graves. É aconselhado que ele fale também os pecados veniais, mas a obrigação são os pecados graves. Esse é o cânon 988. Nesse sentido, a legislação canônica atual continua exatamente a mesma disciplina que foi colocada pelo Concílio de Trento. Não houve nenhuma modificação. Os pecados graves precisam ser manifestos. Esta é uma obrigação do penitente, mas é também uma obrigação do confessor de ouvir os pecados. Nem que seja minimamente, nem que seja uma pequena lista. Nós temos o caso de um outro aluno que nos escreveu dizendo que ele ia participar da liturgia, ia fazer uma leitura, estava em pecado grave, não se sentia disposto a subir do altar daquela forma, faltando alguns minutos para a missa, o tempo era breve, ele foi à sacristia, pediu ao padre para se confessar rapidamente. Antes que ele abrisse boca, o sacerdote já começou a pronunciar a fórmula da absolvição. Isso é inadequado. Ou seja, a pessoa precisaria, pelo menos, ter dito o pecado grave. Depois, os pecados veniais poderiam ter sido deixados de lado, mas pelo menos o pecado grave precisaria ter sido dito. Numa pequena frase, numa breve frase. Nesse sentido, esse sacerdote, ele infringiu uma lei da Igreja. No entanto, fique tranquilo, a sua absolvição foi válida.
Só que o que nós temos aqui é uma dificuldade. Há uma diferença entre uma absolvição válida e uma absolvição lícita. Ou seja, você foi absolvido validamente, os seus pecados foram perdoados. Mas houve a infração de uma lei por parte do sacerdote, não por sua parte. Então, é claro, você fique tranquilo, mas o sacerdote precisava ter ouvido pelo menos os pecados graves. Uma vez que o padre ouviu os pecados graves, ele precisaria impor uma obra satisfatória. Isso também é uma obrigação do próprio sacerdote. Vejam, isso está prescrito pela Igreja no cânon número 981, que diz assim: de acordo com a gravidade e o número dos pecados, levando em conta, porém, a condição do penitente, o confessor impõe as salutares e convenientes satisfações que o penitente em pessoa tem obrigação de cumprir. Então, qual é a finalidade dessa penitência, dessas obrigações de satisfação? Dentro da própria normativa do sacramento da penitência, naquilo que são a introdução do ritual da penitência, nós podemos ler o seguinte: é necessário que a satisfação seja realmente remédio para o pecado. Aqui está o problema. Ou seja, o padre dá absolvição. O pecado está perdoado, não tem dúvida nenhuma. Mas a pessoa continua doente. Ou seja, ela está perdoada, mas ela precisa fazer algo para se tornar uma pessoa melhor. É a penitência, é a ascese, é uma vida de conversão. Então, eu sei que para nós pode parecer uma coisa trabalhosa e complicada pensar, nós padres, para cada penitente, aquilo que seria uma penitência adequada para o seu pecado. Para nós é muito mais fácil despachar o penitente e dizer reze um Pai Nosso e uma Ave Maria. Claro, quando são crianças, quando são pecados leves, veniais, isso daí é muito tranquilo. Mas quando a pessoa tem um pecado grave, ainda mais um vício, é muito adequado que se dê um remédio. Ou seja, algo que ajude a pessoa a sair daquela situação. Então, mesmo que o padre não imponha isso como penitência, nos conselhos que ele dá, ele deveria indicar um caminho de obras satisfatórias. Se o padre não quer gravar o penitente com um fardo a mais, ele pode dar uma penitência leve, mas convidar, exortar o fiel a fazer algo para melhorar de vida. É um pouco por isso que eu escrevi aquele meu livro, Um Olhar que Cura, o primeiro volume, porque é um livro voltado para ajudar os fiéis a saírem dessa situação. Portanto, respondendo à pergunta específica da nossa aluna, que fez a sua confissão depois de 20 anos, longe do sacramento da penitência, ela estranhou que o padre não impôs nenhuma obra satisfatória. Ela está preocupada, não sabe se pode ou não comungar. Minha filha, comungue tranquilamente. A sua absolvição foi válida. No entanto, faça você mesma uma penitência, faça você mesma alguma obra satisfatória para melhorar a sua vida, para ser remédio para a sua alma. E aqui, então, dizemos com toda clareza aos nossos amigos que nós não precisamos também esperar que os sacerdotes nos deem penitências. Nós mesmos podemos, dentro daquilo que é a tradição da Igreja, fazer penitências e, assim, ensinar o nosso coração a amar. Neste mundo aqui, só é possível amar se nós fizermos alguma mortificação. Não é possível amar sem morrer. Não neste mundo. Lá no céu vai ser outra coisa. Mas neste mundo aqui, amor e cruz estão abraçados. Se você quer amar alguém, se você quer sair do pecado, do egoísmo e quer ir na direção do amor, esse amor precisa ser sacrifício.